Pessoal, voltando, agora nós vamos para a parte 2, tá? Eu vou falar de bronquite e enfisema, e depois na parte 3 de asma e bronquiectasias. Vocês viram, né, que o diagnóstico de doença broncopulmonar obstrutiva crônica é aquele diagnóstico que atualmente é considerado principalmente pelo exame de espirometria, tá? Onde existe ainda dificuldade respiratória mesmo, alteração, né, daquela razão VFUM, como eu digo, e capacidade vital, mesmo depois de usar a broncodilatadora, tá? O que acontece? Bronquite é um conceito muito mais ainda clínico do que histológico. Eventualmente, a gente faz diagnóstico de bronquite associada com alguma lâmina de pneumonia, ou associada a outras doenças pulmonares, tá? Mas não é um diagnóstico que precise da patologia para ser feito. Então, existe uma inflamação, como já está dizendo, certo? Mas o diagnóstico clínico é um diagnóstico que diz assim, o paciente tem que ter uma tosse produtiva durante 3 meses, por pelo menos 2 anos consecutivos, e uma tosse quase que diária, produtiva, né, com expectoração, às vezes inclusive expectoração amarelada, certo? A bronquite, ela é muito associada ao tabagismo, 90% dos casos são associados ao tabagismo, também alguma infecção respiratória que venha, né? Também moradores urbanos, enfim. Na bronquite, existe uma condição associada ao cigarro muito importante, que é a metaplasia escamosa, porque no momento que tem um processo inflamatório, como a gente já estudou, existe uma forma de adaptação daquele epitélio que a gente tem escamoso, né, lá, glandular, que a gente tem mucosa glandular no brônquio, e ele se transforma em epitélio escamoso. Isso pode acontecer uma progressão para o câncer. O que acontece é que a gente tem aqui, ó, a gente tem um epitélio e existe um processo inflamatório, tá? Principalmente causado pelo fungo. Bom, mas também pode ser causado por outras substâncias que tem no ambiente. A gente tem a membrana basal, a gente tem as glândulas mucosas, a gente tem a cartilagem. O que acontece? Existe nessas glândulas aqui uma hiperplasia e hipertrofia ao mesmo tempo, tá? Também existe hipertrofia de camada muscular, mas o que é muito significativo é dessas glândulas mucosas, e por isso existe uma produção muito grande de muco. Aí a gente tem o que eu coloquei aqui para vocês, que é um índice de Hyde, que é o tanto que essa mucosa, como é que eu vou dizer, o tanto de espessura, mais ou menos, que ela teria entre a membrana basal e a cartilagem brônquica, que é o índice de Hyde, ou seja, entre as glândulas e a parede brônquica, ou membrana basal e cartilagem. Esse índice é assim, normal é 0,4, e na bronquite ele vai estar maior do que 0,5, isso aqui vai aumentar, tá? E por isso que existe essa tosse produtiva diária, tá? Durante 3 meses, em 2 anos consecutivos, e o paciente tem muito muco, é aquela tosse que sempre tem aquele muquinho. O músculo liso de submucosa, ele também aumenta, e existe um processo inflamatório crônico que vem associado, tá? Mas essa aqui é a patogênese que vocês estão vendo. Além disso, o que pode acontecer? Aqui tem as outras alterações morfológicas, tá? E com a metaplasia pode se formar aqui, ó, células caliciformes, que ainda vão produzir mais muco. Essa aqui é uma esquematização da metaplasia escamosa, que acontece pela nicotina. A gente tem a membrana basal, tá? As glândulas mucosas, que estão bem aumentadas, tanto por hiperplasia como por hipertrofia. E a gente também vai ter macrófagos, certo? E sempre nesses processos inflamatórios pulmonares, o macrófago é muito importante. Eu já estou falando ligeiro, viu? É, meu jeito. Eles são muito importantes porque
eles fazem com que venham neutrófilos para o meio, e aí se torne algo mais agudo, tá? Vocês têm aqui, ó, o que eu falei, e como vocês veem, vai diminuir, então, vai haver um estreitamento da parede do brônquio, tá? E o paciente vai ter essa sintomatologia da bronquite. Aqui de novo, é normal, a gente tem um brônquio, e aqui as glândulas, tá? Que estão na submucosa brônquica, cartilagem. E o que aconteceu com essas glândulas no paciente fumante? Houve uma hiperplasia glandular. Consequentemente, ela vai produzir mais muco, vai formar um tampão. Dá para ver que existem aqui, ó, um processo inflamatório que acompanha, com muitos linfócitos, muitos neutrófilos que vem acompanhando aqui, tá? Na bronquite, existe o seguinte, a gente tem um predomínio de linfócito T, no caso, né, de forma crônica, o CD8, que é o supressor, em relação ao CD4. E se diz o seguinte, que o CD8, tá, tem uma relação inversa com o VFUM, tá? Bom, e ele é muito importante. Então, a gente tem CD8, a gente tem neutrófilo, a gente pode ter macrófago, que não dá o nosso grau de, né, de ser pior ou ser melhor nesse sentido. Bom, pessoal, o que acontece? Já vimos, o paciente vai ter tosse produtiva. Quer dizer, essa tosse produtiva, aquele barulhinho assim de secreção, dispneia aos esforços, ele acaba tendo cianose, tá? E edema. Por quê? Porque ele vai acabar, como ele tem, como é que se diz? Ele tem muita hipóxia e ele tem hipercapnia, tá? Por quê? Porque ele acaba fazendo, como está estreito, né? Para compensar tudo isso, acontece um débito cardíaco mais rápido e o pulmão não consegue, né? E ele acaba fazendo e sendo chamado de blue blocker, que é o azuladinho, por quê? Porque ele fica cianótico, ele tem o tórax em barril e ele fica com as extremidades cianóticas e tem também esse edema periférico, porque acaba tendo corpo pulmonar ali junto, certo? Ele tem uma menor ventilação e maior gás carbônico. Aqui eu botei a sequência, tem de novo a fotinho do senhor ali, ó, tem inflamação, tem secreção de muco, obstrução, tá? Diminui a ventilação, aumenta o débito cardíaco. A circulação está mais rápida, vai lá para o pulmão, que não está conseguindo ventilar. E o paciente não ventila e, ao mesmo tempo, como a gente viu antes, né, a gente tem os capilares, não ocorre a perfusão. E ele acaba fazendo uma acidose respiratória, tá? Junto com essa hipóxia que deixa ele azuladinho e edema periférico em função da insuficiência cardíaca à direita ao corpo pulmonar. Esse é o azul. Aqui é um exemplo do pulmão, ó, onde os brônquios, por exemplo, eles têm a parede um pouco mais espessada, como a gente viu, e tem esse conteúdo, às vezes aqui parece que é muco purulento. Ele está dizendo que é muco purulento, ele está mais branquinho, mas e tem hemorragia junto. O processo inflamatório que acompanha foi como eu disse, ele tem muito linfócito, mas ele tem neutrófilo, porque os macrófagos são ativados, principalmente lá pelo cigarro, e isso puxa neutrófilo. E é o que realmente dá a gravidade, né? Porque se tem muito neutrófilo, torna mais grave essa questão. Aqui, ó, ele falou em focos de enfisema. Os focos de enfisema provavelmente estão aqui, ó. Não tá limpo, tá cheio de coágulo, mas é onde tem dilatação. A gente vê os enfisemas, na sequência nós vamos falar, ele
forma dilatações císticas. E, claro que, como se falou, normalmente as duas coisas andam juntas, tanto a bronquite quanto o enfisema, até porque o fator etiológico, fumo, ele é o mesmo para os dois. E aí aqui a gente tem os plug de muco, como a gente chama, plug, né? E tem aqui áreas com coágulos, improváveis cavidades de enfisema, tá? Bom, aí o seguinte, o enfisema que entra junto, no mesmo conceito inicial que a gente falou, aquilo que a gente falou inicialmente vale para todos, tá? O enfisema, ele é uma doença em que existe uma dilatação, mas é dilatação de alvéolos, com quebra na elasticidade, tá? Desses alvéolos. Então, a parede destruída completamente. E essa destruição, ela não tem como ser revertida. E o pessoal fala assim, no conceito, como vocês estão vendo, tem destruição de paredes alveolárias, tá? Por ação de proteases. E o que acontece? Existe um afastamento desses alvéolos, que depois acabam coalescendo e formando aquelas cavidades císticas ou bolhas subpleurais. E aí, tá? Eles dizem sem fibrose, na verdade deveriam colocar assim, ó, sem fibrose evidente, ou uma fibrose residual escassa, porque muitas vezes quando a gente olha as lâminas, existe um certo grau de fibrose, até porque tem um processo inflamatório, sempre que tem processo inflamatório, existe junto a capacidade regenerativa. E quando se fala em regeneração, num tipo de lesão assim, né, acontece cicatrização, e aí a gente tem, de qualquer forma, um certo grau de fibrose. O que acontece? Existe um desequilíbrio entre protease e antiprotease no enfisema, que seria a elastina, que ela é muito importante porque essas proteases, ou elas vão inativar, reduzir, quebrar a elastina, enfim, ou ela não vai agir, tá? Existe um mecanismo antiproteinase. Então, a elastina, ela mantém os alvéolos, né, com a sua elasticidade bonitinha. No momento que se quebra, não tem mais esse mecanismo. Muito bem. Aí, além, então, do fumo causar enfisema ou alguma outra substância do meio ambiente, existe ainda uma causa que seria a deficiência da alfa-1 antitripsina. Por quê? Porque esta alfa-1 antitripsina, ela é uma glicoproteína que é secretada no fígado e que inibe elastase, tripsina, etc. Tá? O que acontece? A alfa-1 antitripsina, ela protege aquela elastina que a gente falou. E ela inibe a elastase dos neutrófilos que vão digerir a elastina. Mas o paciente fumante, existem duas condições. O fumo, existem componentes do fumo e nicotina que vão atuar sobre a alfa-1 antitripsina e reduzem a ação. Em reduzir a ação, ela não consegue bloquear a ação, né, das proteases. Isso é muito importante. E existe uma outra condição, que é uma condição hereditária, em que o indivíduo tem deficiência de alfa-1 antitripsina. Aí ele não produz a alfa-1 antitripsina e ele vai ter essas lesões bolhosas tanto no pulmão quanto no fígado, tá? Então esse é o mecanismo, é esse desequilíbrio que acontece e o fumo atua por aí. Além do que, o fumo também tem, o cigarro, também tem agentes oxidantes, também tem radicais livres.
E aí a gente não consegue atuar muito bem. Aqui tem um exemplo, aí do lado tem, né, falando que o tabaco induz a reação inflamatória. O tabaco, ele age lá nos macrófagos, os macrófagos produzem ou agem como quimiotáticos para os polimorfos nucleares, que são neutrófilos, tá? E os neutrófilos liberam essa serinoelastase, que vai ser, né, vai te quebrar a nossa elastina e desfazer a estrutura do alvéolo. Bom, então a atividade da alfa-1-antitripsina acaba sendo também inibida por ação do cigarro. E é o desenho que a gente vê aqui, ó. Primeiro, a gente tem o cigarro, tá? Olha que bonitinho, aqui tá o pneumócito 1, pneumócito 2, isso é um alvéolo. E a gente tem inalação de partículas. E também tem o cigarro, tá? Que estão atuando no alvéolo e que vão atuar em macrófagos alveolares. O que acontece? De novo aqui, ó, a gente tem a ação das proteases e a gente precisa da antiprotease, tá? Mas o que acontece? A antiprotease, a alfa-1-antitripsina, ela é inibida por substâncias do cigarro, ou pode haver uma diminuição nos pacientes que têm deficiência hereditária. E isso é que faz essa lesão aqui, ó, no alvéolo. Ó. Ocorre uma ruptura do alvéolo, da parede do alvéolo, tá? E destruição desse tecido elástico. E aí a gente acaba fazendo enfisema. Então, o cigarro, ao longo do tempo, vai fazendo esse estrago aí, e isso não volta. E aí tem essa fisiopatologia, vocês podem ver que ele é mais magrinho, ele é até um pouco desnutrido, paciente com enfisema. Tem a destruição dos septos, consequentemente também do leito capilar, e aumenta a incapacidade de oxigenar, de fazer as trocas gasosas, certo? E também ocorre uma diminuição de débito cardíaco. O paciente, ele hiperventila e diminui o débito cardíaco. Ele acaba fazendo a caquexia também, porque ele perde peso e ele diminui muito a massa muscular. O paciente, ele faz hiperventilação, a gente chama pulmão colmeia, né, que tem um processo de inflamação, né, e aí tem fibroblastos querendo se organizar em torno, tá? Mas, não cheguei ainda nos tipos, mas tudo bem. E ele fica com esse aspecto de colmeia. E esse é o rosado, paciente rosado. Mas aqui, existem algumas categorias que a gente tem que saber do enfisema. Tem o enfisema centrolobular, tá? Onde existe a destruição dos bronquíolos distais, mas não pega ácido. Tem o pancinar, onde existe destruição de bronquíolo, mas toda a periferia do ácido, tá? E tem um enfisema que a gente chama de irregular, que vai acometer áreas irregulares, e um paraseptal, que ele fica bem distal no ácido, e tem contato, às vezes, com a pleura. Esse paraseptal é o que é responsável pela formação de bolhas subpleurais, que a gente sempre costuma falar, que são os pneumotórax. Tá? Aqui o alvéolo com efizema é um desenho esquemático, né, de um pulmão normal, e aqui das dilatações que se formam. Como vocês estão vendo, vamos ler isso aqui. Isso aqui está normal, esse de cima, tá? Daí a gente tem um centrilobular, ou centrolobular, que pega o bronquíolo terminal, né, mas o bronquíolo respiratório não pega os ácidos nem o septo. Tem o pancinar, que pegou parte desse respiratório e todo o ácido. Aqui é o irregular, é um enfisema que está associado a processos de pneumonia em que houve uma cicatrização, e aí acaba fazendo
dilatação dos sacos alveolares, mas de uma forma irregular. E tem o paraseptal, que foi o que eu falei, que é só lá a porção bem distal e que está associado a bolhas e pneumotórax. Aqui, como vocês veem, o plancinar está cheio de pequenas dilatações, tem os septos, aqui dá para ver melhor as cavidades, a gente sempre descreve na macroscopia como cavidades, podem estar preenchidas com algum líquido, até com muco ou processo inflamatório, mas na boa parte das vezes não tem nada dentro. Tá? Aqui, de novo, ó, um enfisema pan-acinar e um centro-lobular, tá? Que dá esse aspecto no pulmão. Microscopicamente, vocês estão vendo aqui os alvéolos, que são bonitinhos, e aqui alvéolo dilatado, confluentes, mas dilatado, tá? É enfisema, assim que a gente faz o diagnóstico de enfisema. E enfisema até se faz diagnóstico mais histopatológico, porque numa boa parte das vezes o pessoal acaba, quando tem muito enfisema, tirando essa parte que não funciona mais, ou quando o paciente tem pneumotórax, tem as bolhas e elas causam, né, esse ar na pleura, acaba tirando aquela bolha e a gente faz o diagnóstico. Mas é diferente da bronquite, né? A bronquite é mais clínico. Isso aqui são bronquíolos e alvéolos normais, e aqui seria já um dilatado, uma superfície de enfisema. Clinicamente, tá? Ele tem dispneia, como a gente falou, perda de peso, usa musculatura respiratória acessória, ele tem a taquipneia, a fase expiratória, ela é mais demorada, mais prolongada, eles são chamados de sopradores rosados, tá? E eles ficam bem magrinhos. Aqui está o soprador rosado e aqui é o paciente do tórax em barril e que... Não, o tórax em barril é esse aqui, tórax em barril. Eu acho que eu falei tórax em barril no outro. Não, o outro ele fica gordinho e cianótico. E o enfisematoso, o tórax fica em barrilzinho porque ele fica muito magro, ele fica desnutrido e fica rosado, e ele tem aquela dificuldade na expiração mais severa. E o pulmão fica mais aumentado, o diafragma deprimido. De novo a fotinho dos dois, sentadinhos. E outra coisa que acontece no enfisema é que, como ele está fazendo essa expiração forçada, ele acaba utilizando outras musculaturas, e isso é o que está tentando demonstrar aqui, né? Escaleno, trapézio, esternocleido, para poder fazer a respiração. Tá? No enfisema, a gente viu isso já lá no primeiro, que tem fica achatadinho, né? Ele fica mais insuflado. Aqui não deu para ver as costelas, para ver se estão mais separadas. É uma forma. Olhem só quanta bolha tem aqui. Ó. Aqui eram as costelas, provavelmente, pode ser uma cirurgia, mas pode ser necrópsia. Ele tem muita bolha, esse paciente. Muita bolha mesmo. Um enfisema aqui, outro ali, tá? De novo, o pulmão com enfisema. Ó, a dilatação que acomete. É uma doença, assim, da porção bem terminal de ácidos, tá? Então, ele tem essa hiperdistensão, que a gente já falou várias vezes, que podem confluir, tá? Pode ter inflamação, sim, e existe, aqui não dá para ver, não está dando para ver, só dá para ver essa dilatação, tá? Mas ele tem hipertrofia da camada média muscular, certo? É uma das do que tem. Aqui está dilatado, tem processo inflamatório, coágulos no enfisema. E o enfisema vai para um tratamento intensivo quando o paciente tem já uma dispneia muito importante, já está assim, com torpor, com confusão mental ou em coma, ou quando a hipóxia é muito grave ou hipercapnia, ele já está na acidose respiratória.
Hipóxia é quando a pressão arterial do O2 ela está menor que 50 milímetros de mercúrio. E hipercapnia grave é quando a pressão, né, do dióxido de carbono está maior que 60. E a acidose respiratória é quando o nosso pH fica, como ele começa a hiperventilar, tentar fazer hiperventilar, né, fica menor que 7,3, tá? Por conceito. Então, existe um declínio de função respiratória progressivo e o tratamento, de repente, começa a não funcionar, tipo, fazer oxigênio terapia, né? Lá pelas tantas não dá, o paciente acaba fazendo hipercapnia, tá? Então, a gente para aqui e eu vou recomeçar a terceira parte com asma, tá? E com bronquiectasias. E aí a gente termina, tá, pessoal? Asma.